Este vídeo está sendo produzido para o programa Cultura na Rede, da Secultur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá. Hoje é 22 de agosto de 2021. Olá, meu nome é Gilmara Gastaldon Piantá e eu vim falar um pouco para vocês desse projeto que se chama Transformando o Barro em Joias de Cerâmica. Como vocês podem ver, nós temos aqui uns colares, né, que eu desenvolvi. Esses são peças de cerâmica esmaltada e eu vou explicar um pouco desse processo maravilhoso. Então, primeiramente, nós temos a argila. A argila pode ser encontrada de diversas cores, né? Apesar que ela desse jeito aqui é cinza, mas o que vai determinar a cor dela é como ela fica depois da primeira queima. Aqui nós temos essa argila, que é um pouco mais escura, mas essa é uma argila terracota. Por que ela é terracota? Porque após a queima, ela fica desta cor, terracota. Então, a cerâmica é depois da queima. Enquanto ela está só modelada, enquanto está crua, ela é simplesmente argila. Depois que queima, vai no forno no mínimo a 650 graus, ela se transforma em cerâmica. E para fazer as peças esmaltadas, ela passa por duas queimas. Vai ser a primeira queima, que é essa aqui, que se chama queima biscoito. Então, são uma média de 8 horas no forno. Ela vai adquirir esse aspecto aqui e vai se transformar em cerâmica. Após essa primeira queima, deixa esfriar o forno, retira as peças e daí é feito a aplicação dos esmaltes. Como são os esmaltes? Eles são um pozinho que você compra nas casas especializadas, certo? Diversas cores, tem um catálogo maravilhoso de cores e eles podem ser de alta e pode ser de baixa. Para a peça cerâmica esmaltada, é preciso que atinja a temperatura mínima de 900 a 950 graus, senão não vai adquirir esse efeito vidrado aqui da peça, esse esmalte. O que é? Esse pó que misturado com uma parte de água e uma parte de CMC, que é esse pozinho branco aqui, que nada mais é do que um aglutinante, você vai aplicar na peça, né? Vai diluir ele fica líquido assim, e daí você mistura bem, tem sempre que tá misturando porque o pozinho fica no fundo, e vai aplicar na peça. Que pode ver que, ó, por mais que tenha misturado, ele fica ali no fundo, certo? Aí você vai aplicar na peça com um pincel macio, sem esfregar muito ele, porque senão ele não vai cobrir, e vai depositando na peça. Todo esse trabalho aqui, pode ver que ele seca rapidamente, e daí aplica outra camada, porque para ele ficar com aquele efeito bem coberto, ele deve receber uma média de umas 4 a 5 camadas. E daí vocês podem se perguntar, mas que tipo de forno que é utilizado para fazer isso? Para queima biscoito, pode ser o forno artesanal, feito de tijolos, com queima-lenha, que ele vai atingir aquela temperatura do biscoito, como eu falei. Mas para esmaltar, ele já precisa dessa temperatura maior. Então, você não vai conseguir nessa queima primitiva, né, do forno lá de tijolo a lenha, a não ser os fornos bem grandes que tem lá, que atinge uma alta temperatura, que é com câmaras, mas isso é um processo bem complexo. Então, o ideal é o forno a gás, ou não o forno a gás nosso de cozinha, que esse só chega lá a 240 graus em média. É o forno para cerâmica. E esse forno pode ser de baixa, como eu já falei, e de alta. A alta é mais de 1240 graus. Então, o ideal para peças utilitárias, que são os pratos esmaltados que a gente costuma usar, e para essas peças aqui, então, no mínimo 950 graus, que é considerado ainda baixa.
mas ele vai conseguir fazer essa queima. Mas daí a pessoa pode perguntar, e se eu não conseguir, não tenho forno, é muito caro, investimento muito alto? Existem diversos ateliês que terceirizam essas queimas. Então você pode fazer as suas peças e levar para queimar. Mas por que eu resolvi falar das joias em cerâmica? Quando eu comecei a fazer cerâmica, que é um mundo apaixonante, e você vai verificar que é muito amplo, você começar a pesquisar, tem muita coisa, eu tive vontade de cara de produzir uns pingentes diferentes, com os desenhos aleatórios, conforme veio na minha cabeça. E eu fiquei apaixonada e comecei a produzir. E pensando nisso como uma fonte de renda, que também é o objetivo desse projeto, apresentar arte que possa ser produzida e transformada em fonte de renda, isso é uma ótima opção até para quem não tem o forno. Porque o que acontece? A pessoa pode produzir diversos pingentes. Quando na primeira queima, você pode colocar numa cumbuca e queimar vários empilhados, como essas bolinhas aqui. Essas contas que foram feitas para complementar, né, os pingentes, os colares. Então você pode colocar diversas peças. Se você tiver uma cumbuca com 200 pingentes, você vai queimar tudo de uma vez só. Esses ateliês que terceirizam queima, normalmente eles cobram por prateleira ou pelo tanto do forno que ocupa. Então é completamente possível você fazer essa queima de forma terceirizada e poder vender os seus produtos. Então, após a queima, as peças vão ficar dessa forma. Essas peças mais claras é essa argila aqui cinza, que você encontra até nos locais que vendem produtos para planta, né? Nessas casas de plantas, de aviário. Mas é uma argila boa, essa argila cinza. Para você saber se a argila é boa, você tem que ver se ela tem plasticidade. Você faz uma cobrinha e quando você enverga ela, ela não se quebra inteira. Significa que é uma argila boa, não pode ter grânulos, não pode ter muita areia. Senão vai prejudicar a sua peça, vai estourar no forno, não vai servir para você ter um produto final de boa qualidade. Mas essa argila que pode ser encontrada em um local bem perto da sua casa e ela realmente é boa e fica nessa cor aqui, clarinha, que vai receber o esmalte e vai ficar num tom bem bacana. Essa aqui já é comprada na loja especializada para produtos de cerâmicas. Sobre a modelagem, o que eu tenho a dizer? Que você pode soltar a sua imaginação, você pode fazer desenhos mais complexos, de acordo com a tua vontade e o que você gosta de fazer. E existem diversas técnicas também que são utilizadas. Eu deixei aqui como exemplo uma folhinha aplicada aqui na argila. E essas técnicas se chama técnica de carimbo, onde você vai tirar e você vai ter o formato da folha. Ali você vai cortar e vai fazer o acabamento. Aí você pode me perguntar, mas e as ferramentas? Eu preciso ter ferramentas específicas para fazer cerâmica? Sim, existem ferramentas específicas. São cortadores, são estecas. Estecas são essas faquinhas que podem ser de madeira e também pode ser de plástico. E você pode usar materiais alternativos. Faquinha de serra. Eu sou uma pessoa que vivo buscando material alternativo. Eu sou a maluca que vai caçando tudo. Então, eu descobri que na minha casa eu tinha muita coisa que eu podia usar como ferramenta. Então, essas espátulas aqui que a gente usa normalmente para unha, a gente pode usar para fazer cerâmica. Achei esse jogo aqui lindo, maravilhoso, cor de cobre, que são espátulas para tirar cravos e outras coisas mais. Então aqui você vai ver que eu tenho uma porção de peças, pinças, espátulazinhas que normalmente são utilizadas por manicure. E o que a gente faz? Tudo usa na cerâmica, porque a gente vai desenhar. Como é que a gente faz para modelar? A gente pega, sova bem a argila, porque não pode ficar com nenhum ar, porque senão o ar vai explodir a peça no forno.
só, a gente pode fazer uma placa ou pode modelar na nossa mão. Esse aqui é uma plaquinha, não pode ter uma espessura muito grossa e ela tem vários pontos. Enquanto ela tá mole, a gente consegue fazer os desenhos, consegue modelar. Depois ela atinge um ponto de couro, que não é totalmente seca. Essa aqui tá um ponto de couro ainda, que ela tá maleável. Então, o ponto de couro, do mais molhado pro vai secando, que fica maleável, é ideal para a gente fazer desenhos e para a gente soltar a nossa liberdade de criação. Então, você vai pegar, vai fazer o desenho que você desejar. E aí, você vai desenvolvendo, vai limpando, vai fazendo a sua arte, né? Aqui é um exemplo bem simples. Pode ver que aqui a gente desenha, a gente limpa. Depois, nesse ponto mais durinho, que ela vai secando, a gente vai poder trabalhar. Vai alisar, alisa com o dedo molhado, com uma esponjinha. Aí você pode utilizar pedra, semente para brunir a peça se você não tem intenção de esmaltar. O que é brunir? Você deixa ela com aspecto encerado e você vai poder usar, vai daquele jeito, você vai fechar os poros da cerâmica, porque a cerâmica é porosa, e daí depois você vai poder utilizar a peça do jeito que ela tiver. É possível aplicar o esmalte nela brunida? É possível, mas não é aconselhável, porque o esmalte, a peça vai para o forno novamente e daí ela vai ter que penetrar aquele vidrado, então a argila é porosa, então aquele vidrado vai entrar nela, não vai fazer só aquela camada, vai entrar um pouquinho nela, certo? Aqui eu tenho uma peça queimada que foi feita com a técnica do carimbo. Então ela ficou assim marcadinha, ela tá pronta para receber os esmaltes, certo? Então você vai ver que é uma imensa oportunidade de você produzir, de liberar a tua criatividade e também tem os complementos. Quando você vai montar os colares, você pensa, mas que cor que eu vou usar aqui? O que eu fiz aqui? Então você pode usar diversos materiais como complemento dessa peça que você está montando. Para isso, você vai ter os cordões, os fios que podem ser utilizados, que também tem uma infinidade, certo? Nós temos no mercado fio encerado, barbante, pode fazer uma composição com miçangas. Aqui você vai ter um cordãozinho de camurça, pode ser corinho. Aí você pode trabalhar também com o crochê, se você é uma crocheteira, você já pode fazer um cordão de crochê. O macramê também, que está muito em alta e é muito utilizado. Então você vai ver que conforme você vai soltando a tua criatividade, é uma infinidade de peças. E uma outra coisa que eu esqueci de explicar, mas já vou me corrigir. Quando você vai fazer a queima de esmalte, que daí tem que ser no mínimo lá 940 graus, as peças já não podem mais ficar empilhadas como essas continhas aqui. Elas precisam ficar totalmente separadas, como estão, por exemplo, aqui nesse mostruário. Elas não podem encostar uma na outra, porque imagine esse esmalte, que é o efeito vidrado, ele vai derreter a 1000 graus e se ele encostar uma na outra ou encostar no forno, ela vai estragar a peça, elas vão colar, elas não vão ficar soltas, elas vão ficar coladas e pode, inclusive, estragar, além da tua peça, pode estragar a placa do forno, e isso ninguém quer, né? Então, quando você aplica o esmalte, você tem que aplicar só na parte da frente. Se sujar na parte de trás, não tem problema, porque você pega uma esponjinha úmida e vai limpar e vai deixar a parte de trás sem esmalte. Então, esse é um pouquinho, uma das técnicas que é utilizada, porque se você pesquisar, vai ver que tem uma infinidade de técnicas da cerâmica de modo geral, assim como da aplicação, as técnicas, os esmaltes, os vidrados e o efeito, realmente, o produto final, são essas peças que eu estou apresentando para vocês.
Aqui nós temos um brinco que vocês podem ver, ele também mistura elementos, tem a base de um brinquinho pequeno com as miçanguinhas, e essas contas aqui, elas não estão esmaltadas, elas só estão com a primeira queima. Aí você pode brincar. Então essa peça aqui, eu fiz especialmente assim, para minha pessoa, e ela pode ser tanto um enfeite de parede, ela não é tão pequena que não possa ser na parede, mas ela também não é tão grande que não possa ser um colar, como eu uso como colar. Essa peça aqui que eu estou usando foi um dos primeiros pingentes que eu fiz com essa técnica e fiquei apaixonada como o esmalte é fluindo, o resultado, a combinação de cores que eu consegui proporcionar, e isso me trouxe uma emoção muito grande quando eu tirei essa peça do forno. Então é um xodó meu. E aí você vai ver realmente que há uma infinidade de complementos. Então você pode brincar com os desenhos, brincar com as formas. Você pode usar cortadores de diversas formas, cortadores de biscoito, né? Você pode brincar com as formas e com os desenhos e pode fazer diversas coisas, né? Aqui nós temos um copo de sorvete, muito divertido. E além da pintura esmaltada, eu já vou usar essa peça para exemplificar. Essa aqui é feito uma pintura frio. O que é a pintura frio? A pintura frio é quando você não usa o esmalte, que é todo esse processo. Porque se você imaginar o processo da queima biscoito, que é a primeira queima, depois a esmaltação, daí vai para o forno por mais no mínimo 9 horas, nós temos no mínimo 17 horas de queima, e realmente as peças esmaltadas não podem encostar uma na outra, você vai queimar muito menos peças na peça esmaltada, na queima esmaltada, né, que é na segunda queima, e você vai elevar um pouco o custo desse teu trabalho se você tem uma ideia de renda. Mas assim como você vai elevar o custo, você vai poder usar isso, né, como a seu favor, que essa peça vai ter um valor melhor de mercado do que essa pintura frio, que é simplesmente uma pintura feita com uma tinta acrílica sem essa segunda queima. Ela não, apesar de muito bonita, ela não tem o mesmo efeito e o mesmo valor. E é claro que os outros complementos que você vai pôr, você pode usar esses cordões mais simples ou mais sofisticados, uma corrente de prata, até uma corrente de ouro. Aquilo ali vai agregar valor à tua peça. Eu espero ter colaborado e ter despertado em você a vontade de conhecer mais o mundo da cerâmica, que é maravilhoso. Muito obrigada, até uma próxima.